nós vamos partir para o nosso texto de capa. E o que eu quero conversar com vocês hoje no texto de capa, gente? Ontem a gente viu que o Superior Tribunal de Justiça, numa decisão recente, foi publicada, né, esses dias, e decidiu, conforme já havia decidido o Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a companheira e a esposa, elas têm equiparação, ou seja, tem que haver similaridade, tem que haver igualdade entre uma e outra, né? Tanto faz uma como faz outra, na questão da sucessão dos bens do falecido. E quando a gente fala em sucessão, é inventário, né? Então, por exemplo, só faz inventário quem tem alguma coisa para deixar, porque quem não tem bens imóveis ou móveis, né, o dinheiro na conta, alguma coisa assim, não tem que fazer inventário. Agora, quando a pessoa tem bens móveis, como um veículo, por exemplo, imóveis, como uma chácara, uma casa, um terreno, um apartamento, né? Ou dinheiro em conta, guardado em aplicações, poupança, tudo mais. Tudo isso, para ser transmitido aos seus herdeiros, para os filhos receberem, para a esposa receber, para a companheira receber, tem que fazer inventário. Para isso que serve o inventário. Porque, por exemplo, se o apartamento onde o casal mora está no nome de quem faleceu, como é que vai passar no cartório esse apartamento para o nome dos filhos, que seriam os herdeiros, né? No caso aí, um exemplo. Não tem jeito, ele não está mais aqui para assinar. Então, como é que faz essa transmissão de propriedade? Faz através desse instrumento jurídico que se chama inventário. Por isso que tem que fazer inventário. Então a pessoa às vezes fala assim, não vou fazer inventário, porcaria nenhuma. Tá, e depois a hora que quiser vender o apartamento? Quem que vai assinar a escritura para vender, né? Não tem jeito, o morto não vai sair do caixão para assinar a escritura. Então, obrigatoriamente tem que fazer inventário. E se não ajuiza esse inventário no tempo certo, aí o que vai acontecer? Vai pagar uma multa, tá? Porque quando a gente faz inventário, quando a gente vende, por exemplo, uma casa entre duas pessoas vivas, eu vou vender a minha casa para o Pedro Luiz, por exemplo. Então eu vou lá no cartório, assino a escritura de compra e venda, só que tem que pagar um imposto, né, sobre essa transação imobiliária. Esse imposto depende do município percentual sobre o valor da transação, o valor do negócio. Então, quando existe o inventário, quando vai transmitir o imóvel de quem faleceu para os seus herdeiros, também paga o imposto, ok? Então, não tem jeito, sempre tem que pagar o imposto. Agora, sempre é necessário fazer esse inventário judicialmente, lá pedir para o juiz resolver, homologar a partilha, tudo mais? Não, não há necessidade. Quando os filhos são maiores, não tem nenhum deficiente, né? Todos e estão todos de comum acordo com a partilha de bens. Aí também não existe testamento, né? O falecido não deixou testamento. Aí sim você pode ir direto no cartório de notas, faz esse inventário através de escritura pública e depois você pega essa escritura e leva no cartório de registro de imóveis, a verba lá na matrícula dos imóveis, o que ficou decidido com relação à partilha, e vai no cartório civil com essa mesma escritura pública e a verba lá, por exemplo, na certidão de casamento, que houve o falecimento do marido ou do companheiro. Tá, e agora, quando ele falecia e ele não era casado civilmente? Então, existia uma lacuna na lei e alguns tribunais, né, alguns juristas entendiam que a companheira ela não tinha os mesmos direitos da esposa. Então abria o inventário, né, judicialmente às vezes, e como é que ela fazia? Não, ela não tinha o mesmo direito da esposa, ela não dividia da mesma forma como se ela fosse casada. Agora não, agora já está sacramentado, né? Já foi jogado uma pá de cal em cima desse assunto, porque a companheira tem os mesmos direitos que a esposa quando se trata de sucessão. O
que é a questão aí da transmissão de bens via inventário, tá bom? Agora, por que a gente está falando tudo isso? Porque a gente precisa analisar o regime de bens. O regime de bens num casamento ou numa união estável, de repente muda tudo com relação a essa transmissão de bens e quem é que fica com isso, quem é que fica com aquilo. Por quê? Olha só, nós temos aqui no Brasil um regime de bens que ele é geralzão para todo mundo, que é o da comunhão parcial de bens. O que quer dizer a comunhão parcial de bens? Quer dizer que tudo aquilo que era de um ou de outro antes do casamento ou antes da união estável continua sendo só dele. Tudo que for adquirido durante o casamento ou durante a união estável, aí vai ser dividido pelos dois. Então, por exemplo, ela tinha um apartamento antes de ir morar junto, né, com o José, a Maria. E o José tinha um terreno. Aí eles se juntaram, foram viver em união estável, não estou nem falando de casamento, falando de união estável. E aí eles compraram uma casa durante a união estável. Aí eles resolvem se separar, ou o João ou a Maria falecem. Como é que vai fazer? Olha lá. Se cada um tinha já um bem imóvel antes da união, continua para cada um. E aí, depois que eles se juntaram, essa casa que eles compraram, aí sim seria dividido em termos aí de uma dissolução da sociedade de fatos. Cada um ficaria com seu bem imóvel e essa casa teria que ser vendida e dividido o dinheiro pelos dois, tá? Agora, se nesse caso o João falece, ok? Como é que fica a história? E eles não têm filhos, nada. Então vai ficar tudo para a Maria, inclusive até a casa que ele tinha antes, entendeu? Agora, se eles são casados, vamos dizer, no regime da comunhão universal, né, de bens, a comunhão de bens. Normalmente, isso você vai no cartório, até para você se casar, não pode, tá? Você, assim, olha, declarar lá na hora, falar, eu quero casar com comunhão de bens. Não, tem que fazer um pacto antinupcial, ou seja, um processinho anterior ao casamento, porque isso não é normal, então faz-se um processinho e depois as pessoas se casam no regime da comunhão de bens, que era o que existia antes da lei do divórcio, que é lá de 1977. Então, nossos pais, por exemplo, todos eram casados com comunhão de bens, na época ainda era chamada comunhão universal de bens, ou seja, dividia tudo, né? Aí vinha a história, né, do golpe do baú, porque casava, né, com homem rico ou com mulher rica só para poder ficar rico também, porque antigamente dividia tudo mesmo, né? Hoje em dia, se você se casa com comunhão universal, vai acontecer a mesma coisa. Se vocês se divorciarem, né, o João e a Maria se divorciam, vai dividir tudo que tinha antes do casamento, que tinha depois do casamento, inclusive herança. Na comunhão parcial de bens, que foi o que eu expliquei antes, a herança, por exemplo, também não divide, não, é de cada um, entendeu? Então, o que já tinha era de cada um e a herança também era de cada um, não divide, só aquilo que foi efetivamente adquirido com esforço comum ali durante a união estável ou casamento, isso é comunhão parcial de bens. Comunhão total de bens, universal de bens, comunhão de bens, não, aí vai dividir tudo, em caso de divórcio e em caso também aí de um inventário, o cônjuge sobrevivente ou companheiro sobrevivente vai receber tudo, inclusive até herança. Tá, mas e se tiver filhos, né? Pelo menos nessas duas situações. Muito bem. Se tiver filhos, tudo que era anterior à união estável ou ao casamento, na comunhão parcial de bens, por isso que eu falo parcial, porque é só um pedaço, né? Parcial. Tudo que era anterior vai ficar para os filhos e a parte que era dele no divórcio, por exemplo, vai ficar para os filhos. O que era da mãe, por exemplo, vai continuar sendo dela e aquilo que foi adquirido na constância da união ou do casamento, aí vai ficar metade
para a mãe, porque era o que ela tinha direito. É só você pensar como seria o divórcio, como seria a sucessão. Na comunhão universal de bens, como tudo junto e tudo divide igual, então vai dividir igualmente, metade para a mãe, no caso do João falecer, na comunhão universal de bens, comunhão de bens, e metade para os filhos. Não vai ter essa divisão que era antes do casamento, que era depois do casamento, tá bom? Existem outros regimes de bens, mas por enquanto a gente vai ficar nesse que eu acho que tá bom. Se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente. Aí pelo Facebook tem a fanpage que é Facebook/Advogada Explica Doutora Virgínia Machado. Ou então lá no YouTube, Advogada Explica, tá bom? Então, aguardo aí as sugestões de vocês para novas